Em meio à crise enfrentada pelos índios Yanomami, que viraram pivô de uma disputa por suas regiões, e ainda vítimas do descaso do governo federal e estadual, que adquiriram doenças, fome e desnutrição. Enquanto eles tentam sobreviver, empresários roraimenses faturaram milhões, tornando-se milionários da noite para o dia. Segundo o Ministério da Saúde, o número de mortes por desnutrição de indígenas da etnia Yanomami aumentou 331% nos últimos anos. Mas a alimentação foram compradas para serem destinadas aos indígenas e por valores milionários, o que levanta a suspeita de superfaturamento. Em Roraima, uma única empresa fechou contrato com o governo federal, estadual e municipal. E mesmo assim, inúmeros indígenas morreram desnutridos ou estão nesta condição. A HS Neves, uma empresa criada em março de 2020, surgiu com uma forte influência de articular nas 3 esferas. Mesmo com pouco tempo de criação, já faturou contratos milionários com o governo de Roraima e com o governo federal, através da Fundação Nacional do Índio. O governo do estado de Roraima, somente em um contrato com a empresa HS Neves, foram 65 milhões de reais. Ao todo, a distribuidora já contabiliza 126,5 milhões de reais em acordos firmados desde o dia que foi criada, há 3 anos atrás, em 2020. A maioria dos contratos da empresa foram firmados sem licitação, em função da pandemia, onde resultaram em repasses públicos de milhões de reais à empresa. O detalhe que, segundo a data de nascimento do empresário, o mesmo quando abriu a empresa, tinha apenas 23 anos e sua empresa um capital social de 10 milhões de reais. Em Roraima, a HS Neves Júnior, ou distribuidora Neves, vendeu sem licitação para a Fundação Nacional do Índio e ainda terceiros, ou seja, um procurador, assinando como representante para fornecer cestas básicas. Com apenas 60 dias que a empresa passou a existir, a HS Neves ganhou o primeiro contrato milionário, R$1.980.000, com a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Tudo isso sem licitação, para fornecer cestas básicas para atender famílias indígenas em virtude do enfrentamento à Covid-19. 6 meses depois, a HS Neves abocanhou o segundo contrato milionário, desta vez no valor de R$5.207.000. Contrato novamente sem licitação, também para aquisição de cestas básicas para atender as comunidades indígenas. No total, só para a FUNAI foram R$7.187.000 em menos de 2 anos atuando no mercado, sem passar por uma concorrência pública, sempre com dispensa de licitação. Os contratos mostram os valores, o nome da empresa, claramente a dispensa de licitação e ainda o contratante, a FUNAI. O enriquecimento da empresa, boa parte vem de contratos sem licitação. Somados, os contratos ultrapassam os 140 milhões no governo do estado de Roraima, prefeitura e FUNAI, sem contar com prefeituras menores e outras instituições. A HS Neves está em nome de Elvércio Servalho Neves Júnior. Pelos poucos registros públicos encontrados pela reportagem, sabe-se que estava entre os formandos do ensino fundamental da Escola Estadual Lobo da Almada, na capital Boa Vista, em 2016. E que durante a pandemia, ainda assim o empresário recebeu auxílio emergencial. Também no cadastro da HS Neves, na Receita Federal, o e-mail do contato é da empresa EBA Comércio,
empresa que leva as iniciais do mesmo Edinaldo Barbosa de Araújo, que é o procurador da empresa. Conforme o portal da Transparência, o procurador e sócio da empresa EBA também já faturaram mais de 3 milhões de reais fornecendo cestas básicas. A HS Neves abriu no dia 10 de março de 2020. Conforme informações do site da Receita Federal, a empresa EBA Comércio fica localizada aqui na Avenida Getúlio Vargas, no bairro São Pedro, e o número é esse aqui, 4891, empresa que pertence a Edinaldo Barbosa Araújo. Ele que é dono da empresa e que já faturou mais de 3 milhões de reais fornecendo cestas básicas para a FUNAI. Quando a gente chegou aqui para tentar falar com ele, nos deparamos com esse prédio aqui, com essa casa aqui, em construção, não tem nada funcionando agora, e novamente não conseguimos falar com o seu Edinaldo. No primeiro contrato com a FUNAI, a empresa HS Neves, no dia 29 de maio, o número 138/20, com dispensa de licitação, ficou estabelecida a aquisição de 7.500 cestas básicas para atender famílias indígenas residentes em comunidades de Roraima. No dia 12 de junho de 2022, outro contrato foi firmado com a FUNAI e o procurador da empresa HS Neves, para o fornecimento de 19 mil cestas básicas, dessa vez pelo valor de R$ 5.207.000. Ok, nós vamos agora lá na empresa tentar falar com o procurador da empresa ou com o seu Júnior, para ver se eles falam com a gente, dão alguma informação a respeito dessa denúncia da compra de cestas básicas sem licitação. Contra? Seu Júnior? E nem o seu Edinaldo? Olha isso, os servidores aqui da empresa estão trabalhando aqui, disseram que eles não se encontram. Vamos embora. Com tantas cestas básicas destinadas às áreas indígenas, ainda assim, mortes foram causadas por desnutrição na terra Yanomami. A relação da distribuidora Novata com o governo estadual de Roraima tem sido de fartura, assim como foi com a FUNAI. O primeiro foi logo com 2 meses de existência, assinado em 13 de maio para aquisição de materiais de limpeza e higiene com a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Roraima, a Codesaima. Já no dia 17 de janeiro deste ano, a HS Neves obteve mais um contrato vultuoso, contrato de mais de 52 milhões de reais, também para fornecimento de cestas básicas para a CETRABS. Pelo município de Boa Vista, até aqui a distribuidora já garantiu quase 6 milhões de reais em 5 contratos, sendo que 3 deles com dispensa de licitação para fornecer 50 mil cestas básicas. Mas além de contratos com o governo, prefeitura e FUNAI, a HS Neves também, através do processo 245/2021, firmado em março de 2022, forneceu insumos e periféricos de informática para atender às necessidades da Assembleia Legislativa de Roraima por R$ 436 mil. E ainda a HS Neves, em junho do ano passado, foi contratada para fornecer também gêneros alimentícios para atender a alimentação de 334 brigadistas temporários, contratados para realizar as ações de combate aos incêndios florestais no estado de Roraima. Tudo isso por R$ 381 mil. Através também de e-mails, entramos em contato com a FUNAI, governo de Roraima, e com a empresa HS Neves, mas não fomos respondidos. Sem a devida fiscalização dos órgãos competentes, empresas enriquecem da noite para o dia, com o consentimento dos governos.